O presidente Lula embarcou hoje cedo para a China na expectativa de selar cerca de 20 acordos bilaterais com o principal parceiro comercial do país. O encontro com o presidente chinês Xi Jinping acontece na sexta-feira. E para a gente entender o que o governo brasileiro espera dessa visita, nós conversamos agora com o professor de Relações Internacionais da Universidade Anhembi Morumbi, João Estevam. Professor, boa noite. Obrigado pela presença. Boa noite, Vitor. Professor, o que está na pauta exatamente? Que encontros terá o presidente Lula e como é que o senhor avalia essa ida à China? Bom, o presidente Lula ele vai em um momento de tentativa de estrear um novo panorama de relações internacionais aqui no Brasil, da política exterior brasileira, e pretende incrementar ainda mais os acordos que o Brasil já possui com o governo chinês, tanto em áreas de economia como, por exemplo, a área de agroexportação, de comércio também, de modo geral, assim como também outros acordos ligados à área de tecnologia, como a construção do satélite CBS, e também um estreitamento maior até para falar da guerra da Ucrânia e propor dessa forma uma possibilidade de um clube de paz, ou uma iniciativa de paz para tratar dessa questão. O ponto é que existe uma tentativa por parte do governo Lula de tentar promover uma nova imagem, uma imagem positiva por parte do Brasil, tanto na sua viagem pelos países aqui na América do Sul, como foi no caso da Argentina, quanto também foi no caso da viagem nos Estados Unidos, e agora a gente tem o caso da visita à China, Então a gente espera que essa tentativa de um novo discurso de política externa ele seja mais ainda afirmado. Pois é, professor, para além da questão econômica, que é a pauta oficial, é o objetivo anunciado pelo governo, intensificar parcerias comerciais, estreitar relações comerciais com a China, com empresários chineses, mas o que toma conta da visita é mesmo a questão geopolítica, e as implicações todas que isso pode ter em relação à política externa brasileira, Afinal de contas, vem uma visita como essa no momento em que a guerra na Ucrânia já passa de um ano, em que a Rússia e a China cada vez mais dão sinais de aproximação. Recentemente, o presidente chinês Xi Jinping esteve na China, foi recebido com honraria de chefe de Estado pelo presidente russo Vladimir Putin. Então, se ainda havia algum questionamento em relação à posição da China nesse conflito, que sempre foi desde o início de um apoio velado, parece que esse apoio foi se tornando cada vez mais explícito. Essa ida do presidente brasileiro até lá significa um alinhamento com a China na questão da guerra, ou essas duas questões não estão relacionadas, professor? Eu diria que não se trata de um alinhamento em relação à China, ou muito menos em relação à Rússia, mas uma tentativa de emular aquilo que aconteceu, por exemplo, no caso do Irã, no caso do programa nuclear iraniano, nos anos 2000, 2010, assim como também aconteceu, por exemplo, no caso da Venezuela, no início dos anos 2000, da tentativa de mediar o conflito e, através disso, por meio de um contato com as grandes potências, seja por meio também de uma ponte entre o Ocidente com a Rússia, seja também tratando desse tema com outros países, como o caso da China. Então, eu diria que seria um alinhamento, mas sim mais uma tentativa de modular com as grandes potências a fim de se chegar a algum plano de paz ou alguma iniciativa que possa ajudar a cessar o conflito ou pelo menos interrompê-lo a fim de se poder chegar à mesa de negociações. E como é que o senhor avalia, por enquanto, professor, as primeiras movimentações do Brasil na política externa no governo Lula? Nós tivemos algumas mudanças significativas, as principais delas os acenos, que o governo brasileiro agora tem feito a regimes de esquerda, regimes ditatoriais, a Cuba, por exemplo, com quem o Brasil retomou relações, a Venezuela, o governo já anunciou a intenção da reabertura da representação diplomática na Venezuela, fez convite, inclusive, ao ditador Nicolás Maduro para que viesse ao Brasil na posse do presidente Lula. Em relação à Nicarágua, o Brasil não assinou a declaração da ONU que repudia violações de direitos humanos na Nicarágua. Enfim, é uma série de acenos em direção a países ditatoriais, a regimes de esquerda que estariam alinhados com o presidente Lula. O senhor vê essa ida à China como parte dessa agenda, professor, ou não? Aí não tem relação? Bom, eu diria que a relação com os países latino-americanos, de modo geral, estaria muito ligada a uma agenda que foi muito própria da política externa durante o governo Lula dos anos 2000, por exemplo,
que é uma tentativa de aproximação com vários países da região, né? E claro que com essa identificação ideológica que existe entre o PT e o próprio Lula também com outros partidos, movimentos de esquerda na região, acaba que fica relativamente mais fácil aproximar com alguns países específicos. No caso hoje, tanto países como a Venezuela, como Nicarágua, como Cuba, mas também países como a Argentina, como Colômbia e Bolívia, por exemplo, países que têm esse histórico também de movimentos de esquerda relativamente fortes. E que atualmente a gente vê também uma ascensão desses movimentos ao governo, no caso do Chile também. Então, eu diria que esse propósito ele cumpre mais uma agenda de tentativa de integração, claro que com vínculos ideológicos, mas também puxando para outras áreas, como vínculos comerciais. A gente pode ver isso no caso da Argentina, com a tentativa de renovar o Mercosul, enquanto que, no caso, com a aproximação com a China, eu diria que é algo um tanto quanto diferente, né? O que o Brasil ele parece estar fazendo hoje é uma tentativa de negociar tanto com a China quanto com os Estados Unidos, principalmente em áreas econômicas, como investimentos, como uma tentativa também de lançar o país nos grandes debates de política internacional, como a própria guerra da Ucrânia. Então, o que se parece é uma tentativa de utilizar tanto os benefícios da relação com os Estados Unidos, tanto quanto os benefícios ligados à relação com a China, para poder inserir o Brasil a nível internacional nessas grandes agendas. E também para, claro, conseguir bons resultados econômicos, né? Principalmente em termos de investimentos e também de comércio exterior. Essa é a visão geral que eu diria, pelo menos nesses primeiros meses, né, do atual governo. Claro que os resultados práticos dessas iniciativas ainda precisam ser vistos ao longo dos próximos 3 anos. Pois é, professor, e durante a campanha, Lula falou muito sobre o que seria a necessidade de uma correção de rumos, de um ajuste na política externa brasileira, para que o Brasil deixasse de ser um par internacional, porque teria sido colocado nessa posição pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Será que essa relação que o Brasil vem tendo agora com esses regimes latino-americanos, regimes ditatoriais, isso contribui para essa reintegração do Brasil no cenário político internacional ou, pelo contrário, isso amplia o que seria um isolamento do Brasil perante a comunidade internacional, professor? Eu diria que depende muito da forma como o Brasil vai instrumentalizar essas relações com os países latino-americanos, né? Claro que existe sempre a possibilidade de essa relação não vir a dar em nenhum resultado concreto. O Brasil mesmo ele possui relações que, apesar de serem historicamente importantes em termos simbólicos, também em termos geopolíticos, até eu diria, em alguns momentos, mas eu diria que atualmente, né, e até desde a década de 90, a gente poderia dizer, ou até um pouco antes, o Brasil ele possui relações que são importantes com os países da região, de fato, mas são relações muito particulares. No caso do Brasil, em termos econômicos, por exemplo, os países mais importantes da região, sem dúvida, são os países do Mercosul. E dentre eles, diria que o Uruguai e principalmente a Argentina são os mais importantes. Então, depende muito do tipo de relação que o Brasil vai adotar com esses países. E também que tipo de integração também vai se buscar. Como falei, existem alguns casos em que essa integração, na verdade, não pode dar em nenhum fruto, pode ser algo mais simbólico do que, de fato, algo prático, mas também existe a possibilidade de se render frutos, como o próprio acordo do Mercosul, a União Europeia, por exemplo, dependendo do modo como avance. Também, até pela oportunidade também de internacionalizar empresas brasileiras na região, mas, claro, isso depende muito do modo como essa integração e dessas relações vão ser realizadas pelo governo brasileiro. Perfeito. Aí a análise do professor João Estevam, que é professor de Relações Internacionais da Universidade Anhembi Morumbi. Obrigado, professor, pela presença aqui com a gente. Até uma próxima. Boa noite. Obrigado. Boa noite, Vitor.